Começando agora o programa Em Busca de uma Nova Vida. Que a paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração agora e para todos sempre. Os que creem digam amém. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que Ele nos dê sabedoria. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos agora a tua presença dentro do nosso coração, habitando dentro de nós, para que com a tua luz nós tenhamos a tua sabedoria, e com a tua sabedoria nós possamos, ó Senhor Jesus, com a tua inteligência, possamos ter uma vida melhor, possamos achar solução para todos os nossos problemas, e possamos viver uma vida dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, ensina-nos todas as coisas e nos faz, ó Espírito Santo de Deus, caminhar pelo melhor caminho, pelo caminho que nos leva à maior felicidade, que nos leva ao sucesso e à vitória. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Os que creem, glória a Deus. Glória a Deus. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora, no Teu nome. Vem cumprir a Tua promessa, vem estar em nosso meio. A promessa de Jesus é que quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas no Seu nome, Ele estará no meio delas. Presença efetiva, real, corpo, sangue, alma e divindade. Presença total e plena do Senhor Jesus junto a nós. E Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aproveitemos essa presença maravilhosa de Jesus agora conosco, para nós confessarmos a Ele os nossos pecados. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós confessamos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas transgressões, tudo que fizemos de errado por pensamentos, palavras, obras e omissões. Neste momento em que nós confessamos ao Senhor Jesus presente aqui em nosso meio, a nossa alma fica liberada de um peso, os nossos ossos se rejuvenescem e a nossa vida se transforma. Digamos agora ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós nos arrependemos de tudo que fizemos de errado e queremos fazer o firme propósito de não pecar mais. Ajuda-nos, Senhor Jesus, e perdoa-nos dos nossos pecados. Nós te pedimos perdão. Nesse momento o Senhor Jesus já nos perdoou. É coisa maravilhosa a gente receber o perdão de Cristo para a nossa vida. Os nossos erros que são inúmeros, os nossos pecados que são inúmeros, Cristo já nos perdoou. E agora que tivemos o perdão do pecado, vamos entregar a nossa vida a Jesus. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós te reconhecemos como nosso único Senhor, nosso único Deus, nosso Redentor, nosso Salvador, e te declaramos Filho de Deus. Neste momento em que a gente recebe Jesus na nossa vida, nós começamos a nascer de novo e termos uma nova vida. E quando nós declaramos que Jesus é o Filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus também. Filhos do dono do ouro e da prata, filhos do Criador eterno. Essa é a melhor posição que nós podemos ter em nossa vida. Agradeçamos ao Senhor Jesus por isso, e os que creem digam amém. Amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Nós pedimos agora cedo ao Espírito Santo que nos mostrasse um caminho que fosse o caminho mais perfeito para nós irmos de encontro à vontade de Deus, para nós fazermos a vontade perfeita, agradável e boa de Deus. Quando nós pedimos a Ele um caminho, veio à minha lembrança alguns fatos que a gente precisa... interessante a gente ver na história do mundo. Vamos pegar um fato da antiguidade. Quando Sófocles, que era um filósofo grego, um escritor grego, ele redigiu a tragédia grega Antígona, porque existem muitas tragédias gregas que têm fundos filosóficos, psicológicos,
que procuram ensinar um caminho para as pessoas. E Sófocles, quando ele escreveu a Antígona, isso há 2.500 anos atrás, ele teve assim um gesto de assombro para o homem. Ele diz: não existe ninguém mais poderoso que o homem. O homem é o ser mais poderoso que existe na terra. Aí ele passa a enumerar a posição dos homens no mundo. Ele diz, por exemplo, o marinheiro, ele sonda os mares, ele vai buscando os mares. O arquiteto constrói cidades. O poeta faz poesias com seus versos. O músico, o artista. Ele foi falando de todos os homens que têm um vencimento nessa terra e que gozam realmente da grandeza que vem do próprio Deus. Mas ele diz que essa grandeza é do homem, porque ele não conhecia o caminho, ele não conhecia ninguém que pudesse passar essa riqueza para o homem. Aí num determinado ponto em que ele está enaltecendo o homem, em todos os sentidos, ele diz assim: uma coisa porém, o homem não vence, é a morte. Então, ao mesmo tempo que ele enobrece o homem, ele vem e diz assim: mas o homem não vence a morte. Sófocles não conhecia a palavra de Deus. Ele não conhecia a palavra de Deus. Mas esta expressão de Sófocles, na sua Antígona, na sua tragédia, ela está na Bíblia. Ela está na Bíblia quando nós encontramos aqui a expressão assim, que está em Isaías 3. Está em Isaías 3 e que está escrito aqui, no versículo 9. O aspecto de seu rosto testifica contra eles. E como Sodoma publica o seu pecado e não o encobre. Ai da sua alma. Mas mais aqui à frente, aonde eu queria chegar, é que ele diz assim, aqui Isaías diz: o homem é poderoso, o homem tem muito poder, mas não pode ir com a morte. Ele é vencido pela morte. Então, a mesma coisa que a Bíblia falava há 4.000 anos atrás, Sófocles, da sua Antígona, fala também. Agora, se há um enaltecimento do homem, do caminho do homem, por outro lado, há o reconhecimento de que o homem nada é perante a morte. Vamos no tempo moderno. No tempo moderno, vamos encontrar um artista que foi conhecido de todo mundo conhece as suas canções, que é o Frank Sinatra. E ele tem uma canção bonita, uma canção romântica maravilhosa, que é o My Way, né? É o meu caminho, é isso? O meu caminho. Então ele diz: o meu caminho. E ele prega às gerações que o caminho dele é um caminho livre, é um caminho do livre-arbítrio, é um caminho de que ele faz o que ele quer, o homem deve fazer o que quiser, segundo ele. Então o que ele ensina, se é a própria vida dele, nós vamos ver que ele teve uma vida tumultuada, vamos ver que ele teve uma vida conturbada, vários casamentos, muitos escândalos e muitos problemas na vida dele. E ele pregando numa canção romântica bonita, o My Way, quer dizer, o meu caminho, o meu caminho. O meu caminho sou eu que construo, o meu caminho é da minha cabeça, o meu caminho é livre, o meu caminho é eu que faço. Mas será que esta é a verdade bíblica? Será que esta é a verdade bíblica? Quando as pessoas querem seguir o seu próprio caminho, quando as pessoas não querem ter nenhum parâmetro, quando as pessoas não querem ter nenhuma orientação para o seu caminho, quando ela quer fazer o caminho segundo a sua própria vontade, o que nós vamos encontrar na nossa vida? Vamos encontrar um caminho construído em cima do erro, em cima do pecado, em cima da transgressão, em cima das coisas más da vida. Nós vimos, por exemplo, que Sodoma resolveu seguir o seu próprio caminho. Não foi possível ela atender, ela escutar os profetas que foram enviados lá para tomar dela um sentido para um novo caminho. Não, é o meu caminho, é o meu arbítrio, é aquilo que eu quero fazer, eu vou fazer o que eu quiser. E nós sabemos que Deus chegou a um ponto de dizer assim: eu não encontro dentro de Sodoma nem 10 homens que queiram a salvação.
Porque Abraão lutou para salvar Sodoma, a ponto de dizer assim: Senhor, se nós encontrarmos 10 justos lá dentro, o Senhor poupa Sodoma da destruição? E Deus disse: poupo. Aí Abraão não pediu mais nada para Deus, porque eu acho que ele ficou envergonhado de diminuir o número para 5, uma vez que ele tinha começado com 50 e foi abaixando o número dos justos dentro de Sodoma. E na verdade, os anjos conseguiram arrastar apenas Ló, sua esposa e 2 filhas. Nem os genros de Ló quiseram acompanhar, quiseram sair daquele mau caminho, daquele meu caminho, daquele caminho próprio de cada um. Então vocês vejam, quando a pessoa constrói um caminho próprio, que não é de Deus, que não tem orientação de Deus, a tendência é ele pegar o caminho do cão, o caminho do diabo, o caminho do Satanás. E esse meu caminho quase sempre é um caminho de perversão, é um caminho de completo pecado, erro, vício e tudo mais. E este caminho é o que nós lemos agora há pouco aqui, que Isaías diz, que eles chegam ao ponto de publicar o aspecto do seu rosto, testifica contra eles. Então, quando a pessoa escolhe o seu próprio caminho, o seu próprio rosto se desfigura, o seu próprio rosto testifica contra ele. A gente percebe a pessoa quando segue o caminho, por exemplo, da bebedeira, os olhos esbugalhados, fala completamente conturbada, pés trôpegos. Então a pessoa escolhe o seu caminho, ela se desfigura, porque o caminho que Deus quer para nós é um caminho de beleza, é um caminho em que a gente não se desfigura. E aqui ele diz aqui em Isaías 3:9 que, como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Por exemplo, eu vi agora, quando saía de casa, um relance da televisão em que diz que lá nos Estados Unidos, os homossexuais é que vão decidir a eleição. E aí passaram flashes de muitos homossexuais. Homem com mãozinha dada com homem, mulher de mãozinha dada com mulher, né? Homem beijando homem. Quer dizer, uma coisa que a gente não entra dentro daqueles que têm uma vida dedicada a Deus. Não dá para a gente entender um negócio desse. O caminho deles é esse. E o pior, que eles publicam esse caminho. Publicam esse caminho que eu aprendi que era caminho de vergonha. E que eles dizem agora que é caminho de orgulho. É orgulho mostrar isso tudo. É orgulho mostrar o pecado. É orgulho mostrar o erro. E a palavra de Deus diz aqui. A palavra de Deus é clara. Publica o seu pecado. E como Sodoma serão destruídos. Essa é a palavra de Deus. Como Sodoma serão destruídos. Então preste bem atenção. Quando a gente pretende fazer um caminho próprio, quando a gente quer fazer um caminho próprio, a gente vai errar redondamente, porque o caminho que nós temos de seguir é o caminho que vem de Deus. E aonde nós vamos encontrar aqui na Escritura Sagrada? Em Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, está escrito assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A grande vantagem que nós temos diante de Deus é que ele, em toda a passagem da Bíblia, ele se declara rico no perdão, ele se declara pródigo em perdoar. Então, por mais errado que nós sejamos, por mais ímpio que seja o nosso caminho, por mais errado que seja o nosso caminho, ele está sempre pronto a nos perdoar quando nós quisermos voltar para o caminho dele. E o que ele pede aqui é isto: deixe o perverso o seu caminho, esse caminho que você pensa que é seu, my way, como dizia Frank Sinatra, esse caminho é da perversidade, não é caminho de Deus. O caminho nosso não é o nosso caminho, o caminho nosso é o caminho de Deus, é o que Deus quer para nós, e ele tem direito de querer o nosso caminho, porque foi ele que nos criou, foi ele que nos fez a sua imagem e semelhança. Portanto, nós temos de seguir a sua orientação, porque o caminho que ele tem para nós é dele, e ele sabe o melhor caminho para nós. Quando a gente quer quebrar o caminho de Deus
e quer fazer o nosso caminho, quer fazer a nossa direção, frequentemente ou sempre nós erramos e vamos para o caminho da perversidade. E Deus diz assim: deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se ao nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Eu fico vendo quanta gente larga o caminho de Deus, larga o caminho da prosperidade, larga o caminho da paz, larga o caminho da saúde, larga o caminho da santidade, para seguir o caminho da iniquidade, o caminho da perversidade, o caminho que vai levá-lo à morte, e sempre uma morte triste, de doença, de dor, de enfermidade, um caminho de pobreza, de miséria, um caminho de incompreensão, um caminho de desilusão, um caminho de depressão. Este é o caminho, é o meu caminho, é o caminho nosso, é o caminho que nós fazemos. Olha o que Deus diz assim, olha o que Deus diz para mim e diz para você agora: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aquilo que você pensa para você, diz Deus, eu tenho muito melhor do que você pode imaginar para você. O meu pensamento é muito maior que o teu para você, em prol de você, para o teu bem. Porque na verdade, vamos ser bem lógicos. Deus não tem ocupação maior. Deus não tem ocupação maior do que fazer o bem para nós. Olha o que eu falei aqui agora. Deus não tem nenhuma ocupação melhor e maior para Ele do que fazer o nosso bem. Porque se nós tivéssemos dito assim: puxa vida, Deus não lembra de mim, Deus tem muita coisa mais para fazer do que se lembrar de mim, eu estaria realmente dizendo: puxa vida, então o que eu estou fazendo nesse mundo? Mas não é essa a verdade. A maior ocupação de Deus, a melhor ocupação de Deus é fazer o bem para mim, para você que está me ouvindo, para vocês que estão aqui. Deus quer fazer o melhor para nós, porque é este o seu desígnio, é este o caminho que Ele tem para nós, é este o pensamento que Ele tem a nosso respeito. E na verdade Deus não tem mais nada a que se ocupar a não ser conosco. Deus não é aquela mãe que tem 15 filhos e que não tem capacidade de olhar os 15 filhos. Deus tem milhões de filhos, mas Ele tem capacidade de olhar um a um, de cuidar de um por um, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente, e Ele pode cuidar de cada um de nós. Então Ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Quer dizer, o caminho que Deus reserva para nós é muito além da nossa compreensão, é muito além da nossa cabeça, é muito além daquilo que a gente imagina. O caminho de Deus para nós é muito melhor do que a gente pode imaginar. Deus tem para nós um propósito que é a coisa melhor que pode existir. De Deus não pode vir nada que não seja o bom, o melhor, que não seja o mais escolhido para nós. Isso é que nós temos que colocar na nossa cabeça. E nós damos as costas a Deus porque nós achamos que não precisamos do pensamento de Deus, nem precisamos do caminho de Deus, porque o nosso nariz vai mostrar o nosso caminho. Porque nós vamos construir o nosso caminho, nós vamos construir a nossa estrada, nós vamos construir a nossa direção, nós vamos confabular os nossos pensamentos. E Deus diz: não faça isso, meu filho, porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus para você mesmo. Os meus caminhos são melhores do que os seus caminhos para você mesmo. Então Deus tem coisa muito melhor para nós, e é uma falta de inteligência, é uma burrice total quando nós viramos as costas a Deus e quando nós vamos cantar a cançãozinha do Frank Sinatra, My Way, né? O meu caminho. Ora, se Deus diz: Francisco, preste bem atenção, Francisco, o meu caminho, diz Deus para mim, é muito melhor do que aquilo que você está pensando para você. Deus diz para cada um de nós: José, Maria, Antônio, o meu caminho é muito melhor do que você está pensando para você. E Ele tem capacidade de fazer, Ele tem poder para fazer, Ele tem força para fazer, Ele pode fazer. E eu sou um minúsculo que não tenho força nenhuma, mas eu arrebito o nariz e digo: mas eu tenho o meu caminho, eu tenho a minha estrada, eu tenho o que eu vou fazer. Gente, Deus diz: o meu pensamento, Francisco, o meu caminho é muito melhor do que o teu, é muito mais alto do que o teu. Entrega a mim o teu caminho. Ele diz no Salmo 37, entrega a mim o teu caminho, confia em mim e o mais eu tudo farei. Olha só, a gente entrega o nosso caminho para Deus
deixa Ele traçar a nossa estrada, deixa Ele traçar o nosso caminho, confia em Deus e Ele vai nos fazer o melhor. Olha o que está escrito aqui: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, diz o Senhor, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha só, então diz assim, como o céu está acima da terra, olha só o que ele põe, os céus lá em cima, olha que distância tem daqui até no céu. Ninguém consegue subir lá, a não ser de avião, a não ser com um monte de instrumentos para poder chegar lá em cima. E ele diz, assim como a terra está aqui, o céu está lá em cima, os meus pensamentos, diz Deus para nós, são muito melhores do que o teu. Os meus caminhos, diz Deus para mim e para vocês todos, e todos que estão me ouvindo, são melhores do que de vocês. Então por que será que nós teimamos na nossa vida em querer seguir a nossa estrada, em querer seguir o nosso caminho, em querer seguir o nosso palpite, em querer seguir a nossa cabeça, sem buscar nenhuma orientação, nenhuma luz do Espírito Santo para nós? Olha que insanidade que nós fazemos. E tem aqueles que não buscam o caminho de Deus, não procuram os pensamentos de Deus, e ainda procuram viver uma vidinha assim. Não buscam o caminho de Deus, não procuram o caminho de Deus, mas procuram viver uma vidinha assim dentro da lógica. Agora, há aqueles que são muito pior, que diz assim, Deus mandou ir para a direita, eu vou para a esquerda. Deus mandou ir para cima, eu vou para baixo. Deus mandou não beber, eu vou encher a cara. Deus mandou não prostituir, eu vou me prostituir. Deus me proibiu que eu tenha a homossexualismo, eu vou ser homossexual. Deus me proibiu isso, eu vou fazer. Deus me mandou aquilo, não vou fazer. Deus mandou fazer isso, não faço. Então tem aqueles que enfrentam os caminhos de Deus, enfrentam os propósitos de Deus. E às vezes pode aparentemente, por uns instantes, dar certo. Às vezes o demônio é tão ladino que ele diz assim, eu vou socorrer esse cara um pouco, vou ajudá-lo na desobediência a Deus, porque eu ajudando, ele vai se perder, e vai levar com ele uma porção de gente se perdendo, e a gente não é capaz de distinguir o que é a ação de Deus na nossa vida e o que é a ação do demônio na nossa vida. Quando a gente enfrenta a vontade de Deus, quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, nós estamos enfrentando este pensamento de Deus que diz Francisco, os meus caminhos são muito melhores do que o teu caminho. Os meus pensamentos, Francisco, a teu respeito, são muito melhores do que você pensa para si próprio. E ele tem uma hora que ele diz assim, eu tenho muito mais para dar para vocês do que vocês são capazes de pedir e até de imaginar, vocês são incapazes de pedir. Hoje cedo eu estava meditando nessa frase, que Deus tem muito mais para nos dar do que nós para pedirmos, e me veio a lembrança, a parábola do filho pródigo. É uma parábola que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, mas nós temos de estudá-la profundamente. Preste atenção uma coisa, o filho mais novo chegou diante do pai e disse assim, pai, me dá a metade que é minha, que eu vou embora daqui. Pai, me dá metade que é minha, que eu vou embora daqui. Então, houve um pedido deste filho ao pai, e vamos analisar esse pedido. Esse pedido é estúpido, esse pedido é mentiroso, esse pedido não é verdadeiro, porque quando o filho chega e diz, pai, me dá a metade que é minha, que eu vou embora, é mentira, ele não tinha metade, tudo era do pai, nada era dos filhos, o pai estava vivo, e não existe herança de pai e mãe vivos. A herança vem com a morte. Então quando aquele menino pediu a metade dos bens do pai para ir embora, porque ele dizia que era dele, é mentira, o pai estava vivo, então ele não tinha nada. Aquele pai podia ter dito, meu filho, você não tem nada, se você quiser, a estrada está aí, vai pela estrada fora e vai na frente e você faz o que você quiser, mas a tua metade só quando eu morrer. Mas aquele pai não titubeou, meu filho, você quer a metade? Pega a tua metade. O pai pegou, vendeu, pegou o dinheiro, entregou na mão daquele filho e desejou para ele felicidade, e o filho foi embora.
Veja bem, o nosso Pai Celestial, às vezes nem pergunta para que nós queremos o dinheiro, Ele nem pergunta para que nós queremos a prosperidade, Ele nos dá a prosperidade, ainda que a gente enfie no nariz aquilo que a gente pegou. Aquele pai do filho pródigo entregou para o filho uma coisa que não era do filho, porque o filho tinha um propósito, e todos nós sabemos que o propósito diante de Deus é a coisa mais valiosa que tinha. E se no caminho ele se perdeu, como diz a Escritura Sagrada, com mulheres, com negócios ruins, com a vaidade, com a soberba, ele perdeu tudo, tudo. Mas o pai entregou para ele aquilo que ele pediu. Nós temos de ter essa fé, nós temos de ter essa confiança de que aquilo que nós pedimos ao Pai, Ele vai nos dar. E aí, além da gente pedir aquilo que nós queremos, nós temos de pedir orientação, luz, sabedoria, para nós não perdermos aquilo que o Pai está dando. Agora vamos ver o filho mais velho. O filho mais velho ficou em casa, não pediu nada para o pai, estúpido, não quis nada. Quando chega o irmão mais novo, que há a festa, ele fica bravo, ele não entra em casa, ele não quer entrar na festa, porque ele diz: pai, eu estou aqui contigo há tantos anos e o senhor nunca me deu um cabritinho para eu comer com os meus amigos. Olha só a pequenez desse moço, filho de pai rico, ele queria apenas um cabritinho para comer com seus amigos. E o pai diz para ele assim: filho, mas que é isso, filho? Você está há tantos anos comigo e você ainda não sabe que tudo que é meu é teu, meu filho. Tudo que é meu é teu, meu filho. Então o caminho de Deus é este. Tudo que é de Deus é nosso. Tudo que Deus tem, o ouro, a prata, as riquezas, o poder, a honra, a glória, tudo que é dele é nosso. Só que nós vivemos uma vida desconhecendo isso. Nós passamos a vida inteira sem pedir ao Pai que Ele nos dê alguma coisa. E a gente diz assim: mas será que eu vou pedir e Ele vai me dar? Então a pessoa vive uma vida e quando Deus não dá, ele chora porque não teve um cabritinho, quando Deus tinha uma boiada inteira para dar para ele, quando Deus tinha milhares de cordeiros para ele fazer churrasco. Mas a pequenez dele é tanta que ele queria só um cabritinho. Preste atenção nessa parábola do filho pródigo. É uma parábola que prova a teoria da prosperidade. Ou seja, Deus tem para nos dar, primeiro, tudo quanto pedimos. Porque aquele menino pediu uma coisa que não era dele, e o pai deu. Segundo, prova que tudo que é de Deus é nosso. Então eu não posso admitir que eu seja um homem pobre. Eu não posso admitir que eu viva na miséria. Eu não posso admitir que eu viva na doença, na enfermidade, na dor, porque tudo que é do Pai é meu. E este Pai é o dono da saúde, é o dono do ouro e da prata, é o dono de toda a riqueza, é o dono da felicidade, é o dono da prosperidade, é o dono de todas as coisas boas. E tudo que é dele é meu, portanto eu também sou dono da prosperidade, da riqueza, da saúde, da paz, da prosperidade e da santificação. Então nós temos de colocar na nossa cabeça que tudo que é do Pai é nosso. E nós temos de gozar isto. Tem muita gente que passa a vida inteira, como diz a oração católica, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, como amaldiçoado filho de Eva. E nós, na parábola do filho pródigo, nós só sabemos que nós somos um abençoado filho de Deus. Tanto aquele que foi e jogou tudo fora, como aquele que ficou, são abençoados filhos de Deus. Porque o que foi e jogou tudo fora, ele foi com as bênçãos do Pai, ele foi com os dinheiros do Pai. E aquele que ficou, não conheceu o dinheiro do Pai, porque não quis. Porque a cabecinha dele era desse tamanhozinho, como é a cabecinha de muita gente que não crê na riqueza do Pai, que não crê no amor do Pai, que não crê de que tudo que é do Pai é meu. Esse é o caminho que eu tenho de ter, esse é o caminho que eu tenho de conhecer. E o caminho do Pai é este, é muito mais alto do que o meu, é muito melhor do que o meu.
o pensamento dele é muito melhor do que o meu, o pensamento dele é muito mais alto do que o meu. Esta é a verdade. Aí não, eu não quero fazer o caminho do Pai, eu não quero entender o caminho de Deus, eu quero fazer o meu caminho, o meu caminho. Então a gente vai no meu caminho, a gente vai se lascar todo, porque o meu caminho não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é muito mais alto do que o meu caminho. Aquilo que eu traço para mim, Deus tem muito melhor. Aquilo que eu peço para mim, Deus tem muito mais. Aquilo que eu quero para mim, Deus tem muito mais do que até eu imagino. Eu ultimamente tenho visto na minha vida, quando eu realmente estou crendo no Senhor Jesus, certas coisas que acontecem que eu digo, mas eu não pedi isso. Mas como é que isso veio para minha mão? Como é que eu consegui tal coisa? Porque aí é que vem o caminho de Deus, é muito melhor do que o meu, é muito mais alto do que o meu, o pensamento de Deus é muito mais alto do que o meu, mas nós não sabemos viver isto, Aí o pai lhe pergunta, Francisco, mas como é que você vai seguir o meu caminho? Aí nós vamos para João 10 e nós vamos encontrar lá quem é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando a gente admite Jesus na nossa vida, como nós fizemos agora há pouco, admitindo Jesus na nossa vida, recebendo Jesus na nossa vida, nós estamos recebendo na nossa vida o caminho para nós andarmos. Os primeiros cristãos, eles diziam que eles estavam no caminho, ou seja, o caminho com letra maiúscula, que era o caminho de Jesus. Quem segue Jesus, quem segue os seus ensinamentos, quem admite Jesus na sua vida como seu único Senhor, como seu Salvador, como seu Redentor, este está no caminho. E este caminho é o caminho de Deus, que é muito mais alto do que o meu caminho, é muito melhor que o meu caminho. O pensamento de Deus é muito melhor do que o meu pensamento. O pensamento de Deus é muito mais alto do que o meu. E é assim que nós temos de viver. O povo vive o seu caminhozinho, o seu rastrinho, a sua pegadinha. O povo vive o caminhozinho que a cabecinha dele põe. Ele é quase cego, ele é míope, o caminhozinho dele tem alguns metros à frente, talvez, nem isso. O caminho dele não tem luz, o caminho dele não tem força, o caminho dele é o caminho que ele faz na sua cabeça, e a sua cabeça é pequenininha, a sua cabeça é miúda, e ele não consegue enxergar. Que o caminho de Deus para ele é muito mais alto do que ele pode imaginar. O pensamento que ele tem a respeito do caminho dele é muito menor do que o pensamento que Deus tem para o caminho deles. Gente, é muito profundo a nossa história com Deus. Quando a gente entrega a Ele o nosso caminho, quando a gente coloca nele o nosso caminho. O Salmo 37, repito, diz assim, entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele e o mais ele tudo fará. Gente, a fé, nós temos de viver de fé em fé. Nós temos de crer nesta palavra. Temos de entregar a nossa vida a Jesus. Porque ele disse, entrega-me o teu fardo. Coloca na minha mão o teu problema. Joga sobre mim o teu peso. Que eu te aliviarei. Eu vou construir para você. Eu vou carregar para você. Eu vou levar você a bom termos. A pessoa diz, não, eu quero carregar, eu quero fazer, eu quero sofrer, eu quero viver esta vidinha que eu estou vivendo. Quando Deus tem para nós um caminho que nós nem imaginamos. Por isso é que muita gente, de repente, tem coisas na vida extraordinárias. A gente diz, mas por quê? Como? Que jeito é isso? É porque tem a fé, é porque acredita, é porque sabe que Deus tem um caminho melhor para ele, é que sabe que tudo que é do Pai é meu, e eu tenho de usufruir disso. Eu imagino a ignorância de uma pessoa, né? A ignorância de uma pessoa que, sabendo que o pai é rico, vive uma vida de miséria, vive uma vida sem coisa nenhuma, vive uma vida completamente cheia de sofrimento. Gente, o caminho de Deus é muito mais alto do que o nosso caminho da nossa cabeça, do que o My Way do Frank Sinatra, e do que aquele caminho que a Antígona de Sófocles nos ensina. O caminho de Deus é perfeito, é grande, é alto, é largo. O caminho de Deus é para nós, para a nossa vida, para que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Diga glória a Deus.
Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração e permaneça agora e para todo sempre. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que Ele nos dê sabedoria e iluminação, para que a gente possa responder as perguntas dos nossos internautas dentro da Bíblia. Ó Espírito Santo de Deus, nos ilumine, abra a Tua luz sobre nós, nos dê inteligência, nos dê sabedoria, perspicácia, entendimento, para que possamos, ó Espírito Santo de Deus, responder com sabedoria as perguntas que nos forem feitas pelos internautas dentro da palavra de Deus. É que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Antes de iniciar as nossas perguntas, vamos fazer a propaganda do Vita Viton. Vita Viton é uma alga marinha extraída dos mares do Nordeste, mares sem nenhuma poluição. Ela é extraída nessa cor verde escura aqui. Depois, só com limão, sem nenhuma química, sem nenhum alvejante, ela se torna desta cor aqui. Ela é seca ao sol e depois de seca ao sol, ela é moída, peneirada e encapsulada. Portanto, é alga marinha pura, com toda a potência que vem do mar. Isto não é remédio, isto é um alimento, isto é um suplemento nutricional rico em proteínas, sais minerais, vitaminas e fibras. Ômega 3, 6 e 9 e iodo, que é bom para as nossas glândulas tireoidais, que por sua vez equilibram todo o organismo. É muito boa no emagrecimento, fonte de juventude, combate o colesterol, doenças do coração, arteriosclerose, diabetes, presta atenção, isso é excelente para diabetes, derruba o índice diabético. Quanta gente perdendo pé, perdendo perna, perdendo vista aí por causa da diabetes, pressão alta e tumores. Muito boa para a nossa dentição também. Quem quiser mais detalhes, entra no vitaviton.com.br. Lá vocês encontrarão também uma reportagem da revista Viva, que fala que aqueles que tomaram isso aqui emagreceram de 3 a 6 quilos por mês. vitaviton.com.br, vocês vão ter informações sobre isso. Quem hoje adquirir 2 desses frascos ganhará um terceiro de graça e o frete gratuito também. Quem adquirir 2 ganhará um terceiro de graça. Esta campanha é para que aqueles que comprarem o Vita Viton, eles vão fazer duas coisas boas. A primeira, eles vão ajudar na inserção do nordestino, do ribeirinho, lá nos mares do Nordeste. A segunda é que vão ajudar também o portal Creio em Jesus, porque o Vita Viton coopera conosco nos nossos trabalhos na divulgação do Evangelho de Deus. Eu não vejo nada demais nisso, porque aqueles que querem auxiliar o Evangelho, além de adquirir uma coisa excelente para a vida deles, além de adquirir um alimento, além de adquirir uma coisa excelente para a sua saúde, eles estão ajudando também a pregação do Evangelho. É importante que se diga ainda que o Vita Viton, ele nos ajudou na nossa promulgação do Evangelho, ou seja, no sistema Nova Aliança de Comunicação, que eu vou falar para vocês agora o que é. Deus colocou em nosso coração o sistema Nova Aliança de Comunicação. Claro que não é nenhuma rede Globo, não é nenhuma rede Bandeirantes, não é nenhuma rede SBT, mas é um princípio que Deus colocou no nosso coração. Então, Ele nos deu algumas rádios retransmitindo toda a nossa programação. É a 88.3 no norte de São Paulo e leste de São Paulo. É a 99.1 no norte de São Paulo, no leste de São Paulo, entrando para o Grande ABC. É a 99.1 todo o sul de São Paulo e todo o oeste de São Paulo. Então, são 3 rádios aqui em São Paulo, falando o dia inteiro, 24 horas por dia, o nome de Jesus e a pregação de Jesus. No litoral nós temos, no litoral norte, acima de Guarujá, nós temos lá a 97.1, rádio que fala de Jesus 24 horas por dia. E de Guarujá para baixo, nós temos a 99.1 até Peruíbe, falando 24 horas por dia o nome de Jesus. Então, essas rádios retransmitem a nossa programação. São rádios que estão cooperando conosco na promulgação do nome de Jesus. Além dessas rádios, nós temos o portal Creio em Jesus. Este portal Creio em Jesus foi uma coisa que Deus nos deu também pela internet. Nós tivemos no mês de setembro 360 mil páginas
acessadas no nosso portal, que tem uma televisão 24 horas por dia, com uma programação excelente, maravilhosa. Tem uma rádio web 24 horas por dia, com uma programação excelente. Temos uma rádio louvores 24 horas por dia, louvando a Deus. No portal ainda, nós temos estudos bíblicos, nós temos filmes, nós temos documentários, nós temos livros e nós temos todas as minhas pregações estão lá dentro. Quem quiser me conhecer bem e saber como é que eu entendo a palavra de Deus, é só entrar lá que vocês vão encontrar muitas, mas muitas pregações que eu faço lá, com meu estilo vivo, com meu estilo verdadeiro, com meu estilo que não esconde nada, para vocês poderem entender a palavra de Deus. Fora disso, Deus agora nos deu, por obra e graça do Vitaliton, que foi quem arcou com o primeiro mês, e se Deus quiser arcará com o segundo mês, a televisão cristã, a TV Cristã, canal 59 em São Paulo, UHF, e canal 58, UHF em Guarulhos, e mais o canal 9 e 19 em Guarulhos. Essa televisão, ela é colocada para o serviço de Jesus. Eduardo Berzin, que é dono da EBF Eventos, ele conseguiu, com muito custo, com muito sacrifício, colocar a TV Cristã, ou seja, 24 horas por dia, falando o nome de Jesus. Entrem na TV Cristã, vocês vão escutar muitos pastores, vão escutar muitas pessoas falando o nome de Jesus, falando a palavra de Deus. E nós estamos lá, por obra e graça de Jesus, nós estamos lá das 7 às 8 da manhã, das 8 às 9 da noite e com repetição às 2 às 4 da madrugada. 4 horas por dia, nós estamos falando o nome de Jesus, nós estamos louvando o nome de Jesus, estamos levando a palavra de Deus no canal TV Cristã, que vocês têm de prestigiar, porque é um canal que fala de Cristo 24 horas por dia. E nós vamos repetir, estamos lá das 7 às 8, das 8 às 9 da noite, das 7 às 8 da manhã, das 8 às 9 da noite e da madrugada das 2 às 4. Canal 59 UHF em toda São Paulo e Grande São Paulo, e canal 58 em Guarulhos e canal 9 e 19 em Guarulhos também. Prestigiem, gente, prestigiem. É uma forma que vocês têm de ajudar a gente a levar a palavra de Deus, a gente levar a palavra de Deus a muita gente que está doente, aflita, angustiada, passando por problemas, passando por dificuldades, e a palavra de Deus conforta, e a palavra de Deus entusiasma, e a palavra de Deus livra, salva e vivifica. Ajudem na nossa obra social, na nossa obra de comunicação, que é pregar a palavra de Deus. O que está escrito na Escritura Sagrada? Os discípulos perguntaram a Jesus, mas qual é a obra de Deus? Jesus disse, a obra de Deus é vocês pregarem aquele que por ele foi enviado, que é Jesus. É isso que nós estamos fazendo. Que Deus abençoe a todos e vamos às respostas agora, às perguntas que nos forem formuladas. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos internautas. Primeira pergunta vem de Viviane Oliveira, de Anápolis. Ela nos pergunta o seguinte: o padre da escola onde estudo falou que ateus são burros e idiotas, e me senti ofendida, pois sou ateia. Eu odeio ser obrigada a ir em missas na escola. Nem tenho direito de escolher. Não sabem o quanto é difícil ser tratada diferente por religião. Não entendo, porque tentam impor uma religião à força. Viviane de Oliveira. De Anápolis, né? Minha querida Viviane de Oliveira, de Anápolis, o padre que te chamou de nécia, de burra, ele não chamou por conta dele mesmo, não. Vou ler para você aqui o que está escrito na Epístola aos Efésios. Na Epístola aos Efésios. No capítulo 5. No capítulo 5. Olha o que está escrito aqui. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Ele diz assim:
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécio quer dizer burro, nécio quer dizer tolo, nécio quer dizer ignorante. Paulo, na epístola aos Efésios, manda que nós não andemos como nécios, como ignorantes, como tolos, mas antes como sábios, como sábios. Ele diz assim: não vos torneis insensatos, e procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, minha filha, o fato de você dizer numa escola secundária que você é ateia, isto é para mim uma surpresa. Sabe por quê? Eu não vejo como você pode ter idade de fazer uma declaração dessa. E o ateu às vezes é por moda, às vezes é para ser bonitinho, às vezes é para se diferenciar dos outros. Ah, vocês são todos católicos, vocês são todos crentes, mas eu sou ateia, eu sou ateia. Agora, a palavra ateia, ela é uma palavra que diz assim, presta atenção, ela é do grego, o a é negativo e theos significa Deus. Então, aquele que é ateu, ele não acredita em Deus, ele não tem Deus na vida dele, ele não acredita em Deus. Agora, não confunda, minha filha, a religião católica ou a religião crente com o Deus, com Deus. Porque você pode não ser católica, você pode não ser crente, mas nem por isso você é ateia. Você pode não gostar da igreja católica, você pode não gostar da igreja crente, e nem por isso você é ateia. Religião é uma coisa e Deus é outra. Você pode estar com Deus, você pode crer em Deus, você pode orar a Deus, você pode acreditar em Deus, você pode ter fé em Deus e não ser nem católica nem crente. Não é isso? Então, o fato de você dizer que eu sou ateia com a boca cheia, me parece que você quer um diferencial. Me parece que você quer dizer para suas colegas que você tem uma posição completamente diferente delas. Mas você, no meu entender, tem uma posição diferente com referente à religião. Religião não é coisa que signifique Deus. Que pode ter muita religião por aí que não tem Deus. Então, quando você não é católico e nem é crente, não significa que você é ateia. Agora, você diz que não acredita em Deus? Será que você não acredita mesmo, minha filha? Será que você não acredita em Deus de verdade? Será que você não acredita que a tua vida é um presente de Deus? Será que você não acredita que a vida do teu pai e da tua mãe é um presente de Deus? Será que você não acredita que a vida dos teus irmãos é a presença de Deus na tua casa? Será que você não acredita que a tua inteligência que você tem na escola, a sua dedicação que você tem na escola, será que você não acredita que isso é uma inspiração de Deus através do Espírito Santo na tua vida? Será que você não acredita que tudo que acontece na sua vida tem um Deus que faz com que você tenha força, tenha sabedoria, tenha inteligência para realizar? Será que você pensa que você é uma pessoa inteiramente livre da presença de Deus? Será que você nasceu da onde? Do quê? De que forma? Da onde você veio? Será que você acredita que você nasceu de uma explosão lunar? Será que você acredita que você foi uma descendência do macaco? E se você é descendente do macaco, eu pergunto quem foi que fez o macaco? Quem foi que fez o pai do macaco, o avô do macaco, o trisavô do macaco? Você vai chegar num ponto, minha filha, que você não vai conseguir negar a presença de Deus. Você pode negar a religião. Você pode dizer: eu não sou obrigado a ir à missa, eu não sou obrigado a ir em culto protestante, eu não sou obrigado a me filiar em religião nenhuma. Isso não significa dizer que você é ateia. Significa dizer que você não se filia a religião nenhuma. Mas a presença de Deus na sua vida, eu tenho certeza que você não nega. Tenho certeza que você não tem explicação para a tua vida se você não chegar a Deus. Então, filhinha, você pense bem. Você pense bem quando você se declara ateia. Eu não creio, com toda a minha convicção, que você seja ateia de verdade. Você é uma menina que não quer se filiar ao catolicismo, que não quer ir ao culto da igreja dentro da tua escola, você não quer ter aula de religião dentro da tua escola. Mas não significa que você nega a presença de Deus na sua vida. Quantas vezes você já esteve doente e você se curou? Será que foi você mesmo com a tua própria força? Será que foi a tua cabeça que te sarou? Será que a cura veio não sei da onde? Ou será que foi Deus que realizou na tua vida? Você é muito jovem ainda, muito jovem, para você prescindir da presença de Deus na sua vida. Não faça isso não, minha filha. Embora você não vá para religião nenhuma, mas você fique com Deus.
que Deus há de encaminhar você amanhã para a igreja dele, para a igreja de Jesus, para a igreja de Jesus. Fique feliz na sua vida, mas busque Deus, procure esse Deus que eu tenho certeza que você não nega. Você diz que até da boca para fora, porque é bonitinho, porque é uma coisa diferente, porque imagine uma menininha bonita dentro da escola. Não, eu não quero ser católico, não quero ser porque eu sou ateia. Que coisa linda que é para o seu ego, viu? Para o seu ego. Mas para você mesmo, isso não vai funcionar nunca, porque você nunca vai poder prescindir da presença de Deus em sua vida. E eu aconselho você, não vá mesmo para a missa, não vá mesmo para a igreja católica, mas procure a igreja de Jesus Cristo. Aquela igreja do amor, aquela igreja de Jesus, aquela igreja do todo-poderoso Jesus, que te salvou, minha filha, que morreu por você, para que você não fosse entregue na mão do diabo. E esse Jesus te chama para a igreja dele, a igreja de Cristo, onde ele é o cabeça, onde ele é a pedra, onde ele é a cabeça de tudo, e nós somos os seus membros pertencentes ao corpo de Cristo. Volte sempre, minha querida, que nós estamos à sua disposição. Faça promoção diante das demais pessoas, fale para as outras pessoas do nosso portal, fale para as outras pessoas do nosso site, diga sobre o nosso trabalho, faça propaganda do Creia em Jesus. Que Deus te abençoe. Pastor, agora pelo nosso portal Creia em Jesus, uma pessoa não identificada nos pergunta: o diabo me atormentou durante um cochilo. Eu fui deitar e, de repente, quando eu estava quase dormindo, uma força me prende na cama e começa a sacudir minha alma. Eu acho. Me ajudem. Será que foi o capeta? É uma sensação estranha que você teve. E toda sensação estranha que nós temos de ter muito cuidado com elas. Porque ao mesmo tempo que Deus está lhe chamando, ao mesmo tempo que Deus está te buscando, de dia e de noite, ao mesmo tempo que Deus está buscando você e quer você para Ele, o diabo também quer. O diabo está te buscando, o diabo está te querendo. E enquanto Deus, Ele fala manso, Ele fala sem violência, Ele chama você com muito amor, Ele chama você com muita dedicação, o diabo mete o pé na porta, entra, não pede licença para ninguém e entra na sua vida exercitando todo o diabólico poder dele na tua vida. E quando a gente pensa que o diabo nos dá descanso, ele não dá não. Pedro disse: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, feito leão faminto, pronto a te devorar. João disse que o mundo jaz no maligno, jaz na mão do diabo. Então, minha filha, o diabo não te dá descanso. Então, até no teu cochilo, ele pode ter entrado mesmo. E a forma com que ele entra, ninguém sabe. Talvez chacoalhando você, talvez impedindo você de dormir, talvez desejando que você não durma, que você não descanse, para você se irritar, para você ficar brava, para você depois ir para o serviço, ou ir para a sua casa, para a tua família, e lá você brigar com todo mundo. O diabo quer isso, o diabo quer ver o circo pegar fogo. Essa é a verdade. Então, minha filha, como é que você tem de vencer isso? Primeiro, você tem o poder de expulsar o demônio da tua vida. Você tem esse poder. Então, você use desse poder. Satanás, eu te ordeno, sai da minha vida agora. Sai da minha casa, sai do meu trabalho, sai do meu serviço, sai da minha família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O teu poder, minha filha, é um poder que você exerce em nome de Jesus. Você não tem poder por você mesma. Você não tem poder por você mesma. Você tem poder em nome de Jesus. E você exerce esse poder sempre em nome de Jesus. Primeira coisa é essa. Segunda coisa é você, nos momentos de dificuldade, no momento em que você se perturba, você se voltar para Jesus e pedir que Jesus venha lhe acudir. O que Jesus diz aqui no livro de Mateus? Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Jesus não quer que seu coração seja turbado. Então ele diz: vem a mim, conversa comigo, pede a minha presença, ora para mim, que eu vou fazer presente, vou tirar a sua carga, vou tirar você do problema e vou te ajudar a carregar o teu fardo. Vou te dar um fardo muito mais leve do que aquele que você está carregando. Então, filha, você preste bem atenção.
que o diabo ele vem, não sabemos de que jeito, de que forma, de que jeito, por onde ele entra, de que maneira ele faz. Só sabemos que ele vem, porque a palavra de Deus diz isso. Ele está no seu derredor, por isso manda vigiar e orar. Então, filha, você primeiro toque o diabo da tua vida. Você tem poder para isso, em nome de Jesus. Segundo, você invoque o poder de Jesus na tua vida, para que você tire a turbação do teu coração, para que você tire a intranquilidade, para que você tire todo esse peso que o diabo coloca sobre você, principalmente desvalorizando você e principalmente dizendo que você não é nada, que você não tem poder, que você não é coisa nenhuma. E você é uma preciosa filha de Deus. Quando você crê nisso, quando você usa desse poder, quando você crê nesta palavra, a tua vida muda completamente e você vai ter a presença contínua do Pai e do Senhor Jesus e do Espírito Santo na tua vida. Filha, volte sempre, faça propaganda do nosso portal, faça propaganda do nosso site, faça propaganda do nosso sistema de comunicação e você será abençoada por isso. Vamos pedir a Deus agora, ao Senhor Jesus, que nos mostre o nosso caminho, para que nós possamos entregar a Ele o nosso caminho, para que joguemos na mão dEle o nosso caminho, para que Ele abra as nossas oportunidades e nos dê condições de viver uma vida melhor, uma vida cada vez melhor, mas temos de ter fé, temos de crer nisso. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus, abra a nossa inteligência, Senhor Jesus. Abre o nosso entendimento, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa inteligência, para que nós possamos compreender, Senhor Jesus, a Tua palavra, para que nós possamos, com a nossa fé, tomar posse da Tua palavra. Aumenta a nossa fé, para nós acreditarmos na Tua promessa de que os Teus caminhos são superiores ao nosso, que o Teu pensamento é superior ao nosso, que tudo que é Teu, Senhor, é meu, Senhor. E que eu entregando o meu caminho, Senhor, o Senhor vai fazer tudo que eu preciso na minha vida. Senhor, me dá esta fé, Senhor. E me dá, Senhor, a confiança de que eu jogue nas Tuas mãos todo o meu caminho, toda a minha estrada, que eu jogue nas Tuas mãos todos os meus problemas, que o mais o Senhor vai fazer para a honra e glória do Seu nome e para o bem daqueles que creem em Ti. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus nos dá ricamente tudo para a nossa alegria. É esta a expressão que nós temos de ter dentro do Pai. Pai, a minha alegria é viver melhor. Pai, a minha alegria é ter um caminho melhor. Pai, a minha alegria é ter um pensamento mais alto. A minha alegria é viver na vitória que Cristo Jesus tem para cada um de nós. Os que creem, digo amém. Amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Oremos agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos vai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque Teu, Senhor, só Teu, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vamos nos ungir, porque a unção quebra todo o jugo. Muito obrigado pela sua audiência. Você acabou de assistir o programa Em Busca de uma Nova Vida.